Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estou de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema nesse terceiro trimestre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desta lição é o pastor Antônio Paulo Antunes. E a lição de hoje, meus amados irmãos, é a lição de número 2, que traz por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. O texto áureo diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6 e versículo de número 6. A verdade aplicada diz ainda: a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro deles é apresentar o cenário da mensagem de Oséias. Segundo, destacar os acontecimentos na vida de Oséias. E terceiro, mostrar lições do livro de Oséias para os dias de hoje. O texto de referência está registrado em Oséias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e depois o capítulo 11 e versículo 4, que diz assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Agora Oséias capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram um jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então, meus amados irmãos, a oração de hoje é para que haja sensibilidade espiritual e amor ao próximo. Nós vamos estar vendo no decorrer dessa lição o desamor do povo de Israel a Deus, como o povo se apartou de Deus. E aí nós vemos aqui essa metáfora, quando o Senhor ilustra o que estava acontecendo através desse pedido de Oséias casar-se com uma mulher de prostituição. Então nós vamos, no decorrer desse estudo, com a bondade e a misericórdia de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, tentar trazer para os irmãos, discorrendo aqui resumidamente, todos esses tópicos para que possamos chegar a um bom entendimento daquilo que Deus foi, daquilo que Deus é e daquilo que Deus continuará sendo, para abençoar o seu povo, apesar da idolatria, apesar de tantas coisas que têm entristecido o coração de Deus. A mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. Então nós vemos aqui, no primeiro ponto, o cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança do povo de Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade, conforme está registrado em Oséias, capítulo 8, verso 11. Dessa forma, o povo foi chamado ao arrependimento e a voltar-se para Deus, conforme Oséias, capítulo 12, verso 6. Então, nós vemos aqui, irmãos, um pequeno ponto aqui, a introdução desse primeiro tópico,
aonde a gente pode relembrar que desde o início, desde a tirada, né, a retirada, melhor dizendo, do povo ali do Egito, a intenção de Deus, ou melhor, o desejo de Deus, era ter um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que tivesse inteiramente voltado a Ele na adoração, né, na santificação, porque Deus, ele retrata isso, quando ele diz, sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então Deus queria ter um povo especial, um povo que estivesse e pelo qual Deus pudesse dizer, este é o meu povo, estes são o meu povo. Então, amados irmãos, nós vemos que no decorrer dos anos, né, das gerações, mesmo o povo estando na presença de Deus, o povo sempre teve, né, essa queda para a idolatria, para as coisas que desagradam ao Senhor. Por isso, né, nós vemos aqui, especificamente no livro de Oséias, Deus comparando, né, o povo de Israel como sua esposa, uma esposa, né, que traía a aliança, que traía a comunhão, né, quando se prostituía com o mundo, se prostituía com o mundo no sentido de se prostituir com os ídolos, com a idolatria, porque toda vez que esse povo se voltava para a idolatria, eles estavam se prostituindo com esses ídolos, né? E virando as costas para o seu verdadeiro esposo, no sentido metafórico, que era, né, o Senhor, né, que era Deus. Então, meus amados irmãos, no primeiro ponto, nós vamos ver aqui que a narrativa bíblica, ela não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Joatão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel, conforme registra Oséias 1:1. Foi contemporâneo do profeta Isaías e possivelmente também dos profetas Amós e Miqueias. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos ou mais. Contudo, não há consenso entre os comentaristas. Ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. Então, nós vemos aqui, né, um pequeno relato sobre a vida de Oséias. Temos aqui que uma questão que também a gente pode aludir nesse momento, que é a questão sobre quem era Oséias, né? Então, nós vemos que é mencionado aqui o pai de Oséias, né? Ele era filho de Beeri, ou de Beri, né? Conforme registra Oséias 1:1. E ele profetizou para Israel no Reino do Norte. Não há citações a respeito de seu chamado ao ofício profético, mas informes do livro nos permite saber algo sobre a sua personalidade. Somos informados pelas Escrituras que ele era afetuoso e compassivo, à semelhança de Jeremias. E não tão austero quanto Elias. Recebeu ordem do Senhor para casar-se com a prostituta, conforme registra Oséias 1, verso 2. Oséias foi contemporâneo de Isaías, Amós e Miqueias. Tinha suficiente posição social para que o nome de seu pai fosse mencionado. Então, ele descendia com toda certeza, segundo os relatos, né, de uma família, né, bastante social, bastante conhecida, e essa é a questão do seu pai ser mencionado. Mas muitas coisas não se tem informações, não se tem notícia acerca de um conhecimento, digamos assim, mais aprofundado acerca desse profeta. No entanto, ele atendeu à ordem de Deus, até porque, se levarmos em consideração, nunca se viu na história, né, de Deus ordenar alguém para se casar com uma prostituta. Isso era algo inconcebível, mas ele fez isso porque era uma forma, né, quando as pessoas começassem a falar, a criticar, né, a começar a fazer fofoca acerca, olha, você está vendo, esse camarada deve estar louco. Onde já se viu isso? Com tanta moça, com tanta mulher, ele vai casar logo com a prostituta. Ali, irmãos, aquele pano de fundo, melhor dizendo, tinha uma mensagem da parte de Deus para o povo. Era para que o povo se
atentasse, para que eles atentassem para a verdadeira situação que eles estavam vivendo, afastado de Deus. Então, Deus, nesse momento, ele se coloca como esposo, como já disse a princípio, e Israel a sua esposa. Mas no momento em que Israel se voltava para a idolatria, era como se ela estivesse traindo esse marido que é Deus. E de fato era. Então eles estavam abandonando o verdadeiro marido, como nós vamos ver aqui, inclusive no texto bíblico você vai ver que Deus deu casa, Deus deu mantimento, Deus deu conforto, Deus deu tudo o que eles precisavam. E mesmo assim, essas pessoas, essa esposa, ela não conseguiu se manter firme no propósito e ela preferiu abandonar o esposo e ir se prostituir. Que coisa triste e lamentável. Então, é uma ilustração que Deus faz através do profeta Oséias para o povo de Israel. E por que não dizer, irmãos, para nós hoje? Quantos estão aí, namorando o mundo, o pecado, a idolatria e tanta coisa mais? Quantos não estão nessa situação? Estão na igreja, mas não faz parte da igreja. Estão ali por um mero formalismo. Se tornaram crentes nominais. Não têm compromisso com o Senhor de fato. Estão traindo o Senhor a cada momento, em cada esquina, em cada bar, em cada lanchonete, em cada balada. Eu nunca vi cristão ir para balada, mas parece que virou uma moda. Então, toda vez que você, que está me ouvindo, abandona o Senhor para ir para balada ou para qualquer outro lugar, você está se prostituindo. Você é um prostituto, uma prostituta que não está valorizando esse casamento, essa aliança que você assumiu com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e que Ele tenha misericórdia de nós. Então nós vemos aqui sobre o engano do culto a Baal, aonde o capítulo 2, ele vem narrando a metáfora do marido que ama uma esposa infiel para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometia ao adorarem outros deuses. Em sua mensagem, o profeta busca comprovar que a prosperidade que Israel experimentou foi um presente de Deus, o Senhor da aliança, conforme está registrado em Oséias capítulo 2, do verso 10 a 11 e versículo 14. No capítulo 3, o profeta narra sua experiência em que Deus o manda se casar com uma mulher adúltera. Essa narrativa do profeta com a metáfora do seu casamento simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas da religião cananeia, particularmente o culto a Baal, conforme registra Oséias, capítulo 2 e versículo de número 8. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, o Senhor ele tem maneiras de nos confrontar acerca de algo que estamos fazendo errado. Muitas pessoas acham que Deus é aquele Deus ruim, aquele Deus mau, que tem prazer na morte, que tem prazer em ferir, que tem prazer em matar, Não, o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é misericordioso, porém, tudo tem um limite. Mas o nosso Deus é um Deus ilimitado. As misericórdias do Senhor, veja, irmão, as misericórdias do Senhor não têm fim. E é por exatamente ser assim é que nós não somos consumidos, porque se nós fôssemos passar hoje no prumo de Deus, vamos supor, Deus colocar o prumo em mim, colocar o prumo em você, com certeza muita coisa estaria fora do lugar. Mas sabe por que Deus ele não pune, ele não abre um buraco para que você suma dentro dele, como aconteceu lá no deserto, na época de Moisés? Porque Deus espera que nós reconheçamos os nossos erros, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, reconhecendo que somos pecadores, que falhamos, que erramos diariamente, constantemente. Mas o que Deus quer, irmãos, é um coração sincero, que reconheça as falhas e que reconheça que o Senhor é o nosso Deus e que quando nós nos voltamos para Ele com o coração quebrantado, o Senhor nos perdoa, Ele nos acolhe. Era o que acontecia ali, o Senhor, conforme vimos aqui nesse ponto 2, o povo estava se voltando a Baal, a idolatria, e mesmo se voltando à idolatria, era muito simples. Vamos analisar
o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Se fosse eu no lugar de Deus, isso que eles querem? É isso que é bom para eles? Então, a partir de agora, eu não quero mais nenhum compromisso com esse povo. No entanto, conforme vemos aqui no comentário, Deus continuava sendo o marido de uma esposa infiel, amando ela, querendo o bem dela, dando para ela as condições que ela precisava para que ela ficasse bem. No entanto, a mente cauterizada, a força dominadora do pecado fazia com que ela se distanciasse do seu marido e o traísse através do adultério, através da prostituição. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, como Israel se recusou a reconhecer o Senhor como a fonte de prosperidade da agricultura. Deus tiraria suas bênçãos e não mais supriria as necessidades da nação. O Senhor exporia publicamente a infidelidade de Israel por meio do julgamento. A afirmação diante dos olhos dos teus namorados. Oséias capítulo 2, verso 10, indica que os ídolos de Baal seriam incapazes de ajudar Israel, provando assim o quão era vão adorá-los. Esses namorados, conforme você entendeu, e vamos replicá-los aqui, eram os ídolos. Deus falou, tudo que Deus fazia por ele, pelo povo de Israel, eles atribuíam, ou eles transferiam para Baal, para os ídolos. Então Deus diz assim, então, tudo bem, é assim que é para ser? Então eu não vou mais mandar chuva sobre a terra, não vai haver colheita, o gado vai morrer de sede, a fome vai chegar, vocês vão ter apertos de todos os lados, e isso vai acontecer diante dos teus namorados, e eu quero ver se eles vão poder fazer alguma coisa por vocês, já que vocês atribuem a ele todo o bem que eu estou fazendo, então vamos ver agora se eles vão poder socorrer vocês. Que lamentável, que triste isso. E eles passaram por isso para ver que adorar os ídolos era uma coisa vã, e ainda é uma coisa vã. A vaidade, irmãos, as coisas deste mundo, elas têm prazo de validade. E por que eu digo isso? O camarada, ele está afastado de Deus, mesmo sendo um religioso, ele não tem uma plena comunhão com o Senhor. Então, ele procura alguma coisa para suprir aquele vazio, ou para encher aquele vazio que ele tem na sua alma, no seu coração. Então, ele vai procurar essas coisas lá fora, não na presença de Deus. Ele vai procurar isso com o namoro no mundo, né? Procurar lá a idolatria, a bebedeira, vai lá para os barzinhos, vai para a balada, ele vai para muitos lugares, que é uma lista enorme, e a gente não teria tempo aqui para ficar contando de uma por uma. Mas os irmãos sabem e entendem perfeitamente como eu entendo. Mas o resultado, como eu disse que isso tem prazo de validade, no momento em que ele está ali no meio da galera, no momento que ele está ali se divertindo com os amigos, com as amigas, flertando, namorando com o mundo, como acontecia com o povo de Israel, às vezes até surge uma alegria, aquele vazio, ele é preenchido, mas isso é momentâneo. Na hora que acaba a farra, na hora que acaba todas as coisas ali, aquela pessoa volta a ter o mesmo vazio, o mesmo buraco vai estar lá vazio, precisando de algo que realmente supra. E a gente sabe, sem sombra de dúvida, que esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. E isso só acontece quando a pessoa realmente está disposta a abrir mão do pecado, da imoralidade, da prostituição, do adultério e se voltar integralmente para o Senhor. Não há alegria maior do que a alegria do Espírito Santo, ao gozo da salvação na nossa alma. Nada nesse mundo consegue substituir essa alegria gloriosa que o Senhor nos dá através do seu Santo Espírito. Então é perca de tempo, querer viver uma vida dúbia, querendo servir a Deus, agradar a Deus e ao mundo. Você tem que tomar uma decisão. E era exatamente isso que o Senhor estava inquirindo do povo de Israel. Vocês precisam tomar uma atitude. Já que vocês estão transferindo todas as benesses que eu faço para vocês a Baal, a esses ídolos, então eu vou parar de ajudar, eu não vou fazer mais nada e vamos ver o que vai acontecer. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor permite
que determinadas coisas aconteçam com você, para que você acorde, para que você desperte, para que você possa se voltar para o verdadeiro Deus. Abrir mão das coisas que só têm trazido prejuízo para a tua vida material, espiritual. Ok, meu querido irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O ponto de número 3 vem dizendo aqui ainda sobre as consequências da infidelidade a Israel. E aí nós vemos que Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os desamparou em toda a sua jornada desde os seus pais até aquele momento. O profeta, totalmente engajado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses, conforme Oséias capítulo 12 e versículo de número 2. Então nós vemos aqui um outro ponto que nós já abordamos na lição anterior, acerca da religiosidade que existe hoje aí, né? Nós temos aí N religiões, onde, sem exagerar aí, 70%, 80% desses pseudos líderes, eles não têm nenhum tipo de compromisso com Deus vivo. O propósito deles é, como nós vemos aqui na lição, é levar o povo, né, a se afastar de Deus, a se rebelar contra Deus, se voltando contra tudo que está aí. Porque outrora a igreja, elas procurava se manter num equilíbrio, e muitas vezes até exagerado, como citei na outra lição, né? Como disse também que hoje está o santo misturado com o profano e por aí vai. Então nós temos visto isso acontecer. Porque hoje relativizou, está tudo relativo. Então não dá para saber quem é quem nessa briga de foice no escuro. Cada um defendendo aí a sua fé e muitas vezes levando o povo de Deus que se deixa levar por esses ventos doutrinários a pecar, a se apartar da presença de Deus. Então nós vemos aqui que um dos pontos que despertou Oséias, quando ele procura entender qual era a verdadeira situação, nós encontramos aqui no comentário que era a apostasia. Eles estavam apostatando da fé e se voltando para uma religião que não tinha nenhum conteúdo profundo que pudesse sustentar aquilo que eles eram orientados a dizer que estava sustentando. Por exemplo, no ponto anterior, né, Deus dava as bênçãos e eles atribuíam essas bênçãos àqueles ídolos. Então nós vemos, irmãos, que ainda acontece hoje, né? Ainda está presente no nosso tempo. E eu diria o que disse Jesus uma certa feita. É o trigo misturado com joio. Parece com trigo, tem o formato do trigo, mas vai chegar um momento que vai haver uma diferenciação. E o Senhor deixa bem claro. Aquele dia, o joio vai ser cortado, amarrado nos molhos ali, e vai ser jogado aonde? Para queimar. E o trigo vai ser colhido da mesma forma e vai para o celeiro. Então, o que nós precisamos entender, e é aqui onde o Senhor está chamando a nossa atenção, é para que a gente possa aprender, irmãos, de uma vez por todas, a diferenciar a mão esquerda da direita. É exatamente isso. Ver aonde você está. Qual é o contexto da sua vida espiritual hoje? Como você está vivendo? Você está servindo ao Deus vivo de corpo, alma e espírito, ou você está namorando o mundo e querendo agradar a Deus? É esse posicionamento que eu e você precisamos ter. Precisamos tomar uma posição. E junto com essa posição, tomar uma atitude. Ou a gente cai de uma vez para o mundo e vai servir o mundo mesmo aí à vontade, aproveitando tudo que eles têm para oferecer, ou a gente passa para o lado do Senhor e vai servir o Senhor, levando a nossa cruz de cada dia, né? Sendo afligido muitas vezes, mas o Senhor Jesus diz, no mundo vocês terão aflição, mas tem de ânimo, eu venci. E o Jesus deixa claro que se ele passou por aflições, por muitas lutas, por muitos problemas e venceu, ele está dizendo claramente, se você está passando por aflição, tem de ânimo,
Porque assim como eu venci, estou parafraseando, você vai vencer também. Até porque Jesus, ele venceu por nós. E hoje, ele vence por nós também, porque ele vai estar conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos aqui para o 1.2. O acontecimento na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensas discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das Escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. Primeiro, o casamento de Oséias, o retrato de infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade de seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. A decadência espiritual precede a decadência moral. Isso aqui, irmãos, é muito sério isso aqui. Primeiro porque, como nós já dissemos a princípio, quando uma pessoa está na igreja, e aqui nós vamos falar de união conjugal, e esse marido ou essa esposa deixa a sua casa, deixa o seu marido, ou o marido deixa a esposa e vai para as noitadas, espiritualmente ele já está numa situação degradante, de decadência. E para ele cair numa decadência moral é muito fácil, porque como está escrito, um abismo chama outro abismo. Então, isso que nós estamos vendo aqui não pode acontecer, porque está dizendo aqui que quando, o amor, um relacionamento baseado no amor e na aliança, quando essa vida espiritual, quando a pessoa tem uma vida espiritual e começa a ser marcada pela infidelidade, ou seja, pelo namoro com as coisas do mundo, a infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos que vier a partir daí, certamente estarão em risco. Porque o mesmo inimigo que preparou toda essa arapuca, todo esse cenário para que você fosse infiel a Deus, se apartasse do Deus vivo, e te leva agora para uma outra situação, para o meio ali, onde está a idolatria, a nata da idolatria, da prostituição, do adultério. Esse mesmo inimigo vai preparar alguém para que você de fato venha adulterar ou se prostituir, trazendo assim um transtorno e a destruição de uma comunhão, de uma aliança e de um amor que deveria perpetuar até que a morte o separasse. Eu estou falando aqui do casamento. Os conflitos, quantas pessoas estão vivendo em conflitos hoje? O casamento desmantelado, a comunhão com Deus quebrada e a pessoa tentando se levantar na marra sem reconhecer o seu erro, sem querer confessar o seu pecado, sem querer se consertar com Deus. Irmãos, Deus não vai aceitar, você vai ficar apanhando por muitos e muito tempo, e se não acordar logo, você pode partir para a eternidade numa vida desmantelada, e a tua chance de entrar no céu, ela é minimamente zero, porque lá não entra de qualquer maneira. Você tem a oportunidade de consertar a sua vida hoje aqui, abandonar a idolatria, abandonar a prostituição, abandonar o adultério, se relacionar melhor com a tua família, se consertar com a tua família, se consertar com Deus, se consertar com o ministério pelo qual você desonrou, para que você possa ter paz com Deus e comunhão com o Espírito Santo. Nós temos aqui ainda que os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Então nós vemos que desses 3 filhos que é apresentado nas Escrituras, cada um deles tem um significado. Então nós temos aqui os 3 filhos de Gomer, e Oséias traziam em seus nomes mensagens de Deus para o povo: Jezreel, Loruama e Loami. Propositalmente, a mensagem contida nos nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com seu povo, mas também transmitiam esperança, amor,
restauração e renovação. Então nós vemos aqui Jezreel, conforme Oséias 1 e verso 4, significa Deus semeia. Também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta, conforme 2 Reis, capítulo 9, versos de 30 a 37, capítulo 10, versos 1 a 11. Este nome evocava juízo, Jezreel, onde Deus julgou os idólatras. A menção do nome do menino ensinava as pessoas sobre o juízo iminente de Deus. Então, Jezreel, nesse sentido aqui simbólico, é onde Deus semeia. Mas, por outro lado, era juízo de Deus. Assim como Deus julgou, Jezabel, julgou os profetas de Baal ali por intermédio do profeta Elias, Deus também traria juízo sobre o povo de Israel naquela ocasião. Deus não vai deixar ninguém impune, irmão. Deus é amor, mas Deus também é um fogo abrasador. Deus não terá ninguém por inocente. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Não se pode plantar um pé de laranja ou a laranjeira e esperando colher dela jabuticaba. Não se pode plantar um pé de jabuticaba e esperar que ela produza laranja. Então, tudo que o homem semear, isso mesmo vai colher. Então, é questão de tempo. Você hoje pode estar feliz aí no mundo, namorando, prostituindo, fazendo tudo errado. Mas olha, vai chegar, a conta vai chegar. E quando essa conta chegar, que o Senhor tenha misericórdia de ti e da tua alma. Porque pode ser que o inimigo chegue primeiro. E já que está registrado em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, você precisa ter muito cuidado, porque esse ladrão não está brincando de ser ladrão, não. A intenção dele é clara. Ele veio roubar. E ele já roubou a tua paz, ele já roubou a tua comunhão. E ele está querendo te matar. E talvez já tenha matado. Espiritualmente você já não tem mais vida espiritual. Você já está morto. Você é um defunto ambulante. Agora só falta ele te destruir. E destruir de que forma? Te zerando aqui da face da terra. Porque ele destruindo o teu corpo, espiritualmente você já morreu. É um defunto ambulante. Aí ele destrói o teu corpo, o que você vai fazer? Aonde você vai passar a tua eternidade? Você já pensou nisso? Vigia, para que você não seja apanhado de surpresa. O outro nome aqui é o de Lo-ruama, conforme registra Oséias capítulo 1, verso 6. E significa o quê? Significa não compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Deus julgaria seu povo como se fosse uma nação idólatra, sem compaixão. E aí, o que adianta você dizer, mas Senhor, eu já fui, eu já fiz, lá na minha rua eu pregava, eu cantava, lá no templo ou na igreja, como a gente costuma dizer, eu cantei no coral, eu era um grande pregador, eu fiz, eu aconteci. O que é que o Senhor Jesus diz ali? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Cadê a compaixão? Não tem compaixão. Porque hoje Deus é amor. Mas naquele grande dia, meu amado, o Senhor Jesus, que será o juiz, que julgará todas as causas, ele será um Deus sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. Hoje nós temos a misericórdia e uma das causas de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Mas naquele dia não tem misericórdia. Naquele dia não tem compaixão. E o Senhor está prometendo aqui julgar o povo de Israel como uma nação ímpia, como uma nação idólatra. Portanto, ele não teria compaixão, a menos que esse povo se voltasse para Deus, arrependidos, confessando seus pecados, para que alcançasse do Senhor a misericórdia. Terceiro nome aqui é o de Lo-ami, conforme está registrado em Oséias capítulo 1, verso 8. Significa, não meu povo, este era o filho mais novo. Juntando os três significados, a mensagem é a seguinte: Deus julgaria Israel como uma nação idólatra sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Ah, meu querido, tem uma teologia por aí, e até faz parte do credo de algumas denominações, que segundo aí os pais da religião, Armínio e etc, que uma vez salvo, salvo para sempre.
Aí nós vemos aqui, pelo relato bíblico, que Deus não compactua com o pecado. Se Deus compactuasse com o pecado e as coisas fossem assim, como muitas vezes as pessoas defendem essa tese por aí, de que uma vez salvo, salvo para sempre, então foi em vão a morte de Jesus. Vamos analisar isso junto. Você acha justo Jesus ter vindo, sofrido tudo o que sofreu, se uma vez salvo, salvo para sempre? Então era simplesmente fácil Deus falar assim, não, eu vou escolher esse povo aqui, dependente da situação, vou escolher esse povo aqui e pronto. É o meu povo, é a minha criação, foi eu que criei, pronto, acabou. Não. Então a salvação, irmãos, ela é mediante a fé, é graça. Eu já em lições anteriores, em outros trimestres, eu expliquei isso. Quando Paulo ele fala sobre a questão da eleição, ele fala sobre predestinação, é preciso entender ali o que está, né, como pano de fundo, o contexto daquilo que está lá. Né? E eu fiz uma explicação trazendo uma ilustração na área profissional, até mostrando que o fato de você ser um profissional, seja eletricista, enfim, você ser um profissional e de repente você vai numa empresa e está precisando de uma pessoa com aquela capacidade, com aquele gabarito, com aquela experiência, e você preenche uma ficha e você entra num processo seletivo, não quer dizer que você já está empregado. Você precisa cumprir etapas. Então você é um pré-candidato a uma vaga. Então o Senhor nos predestinou. Mas qual é o destino? O destino é o final daquilo para o qual nós fomos selecionados. É você chegar lá. E Paulo também ele embasa isso dizendo que é como se fôssemos atleta. Que um atleta, numa corrida normal, numa maratona normal, ele se abstém de muitas coisas para poder ele ter resistência física e condições de chegar até o final. Da mesma forma, nós como cristãos devemos estar também, né, nos abstendo de muitas coisas, né, inclusive das coisas mundanas, para que nós possamos ter capacidade para quando chegarmos ao final, possamos ser aprovados e receber o prêmio devido pelo nosso esforço e por não nos desviarmos do caminho, ok? Eu falei esforço, mas por outro lado é bom que se entenda que ninguém vai ser salvo por méritos, porque nesse caso, mais uma vez eu digo, não precisaria do sacrifício de Jesus, mas somos salvos pelos méritos de Jesus. No entanto, é preciso que eu também me esforce para poder fazer valer aquilo que o Senhor Jesus já fez, né? De poder chegar lá sem me corromper com o pecado. É muito expressiva a palavra de Jesus quando ele diz, se alguém quer vir após ele, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é isso. É abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece, que é bom por um momento, mas que traz prejuízo por toda a eternidade. Tome a sua cruz e siga. Então, nós devemos nos focar nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui já no terceiro ponto, nós temos Oséias para os dias de hoje. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Faz-nos pensar sobre até onde é possível amar alguém. Oséias ilustra uma metáfora do que é o verdadeiro amor, um amor que supera as expectativas humanas, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, nós vemos aqui que o primeiro ponto é abordando o extraordinário amor de Deus, pois apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se fez ouvir através da mensagem do profeta. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Oséias capítulo 14, verso 1. Havia um futuro de prosperidade, reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes, conforme está registrado em Oséias, capítulo 1, verso de 10, 11, e depois capítulo 2, verso de 1 a 23, e capítulo 1, verso 7. Aqui é Oséias, capítulo 1, do verso 10 a 11. Desculpe aí. São promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança
e um futuro no qual o povo de Israel, ao se arrepender, será chamado filhos do Deus vivo, Oséias capítulo 1, verso 10. E desfrutarão das maravilhosas bênçãos de Deus, juntamente com os gentios que se arrependerem, conforme está registrado em Romanos, capítulo 9, 22, 23. Então, o que nós vemos aqui, conforme o relato, o comentário, é que, apesar de um povo infiel, um povo obstinado, Deus ainda continuava com as mãos estendidas, aguardando o arrependimento desse povo, o retorno desse povo, para que o Senhor continuasse abençoando esse povo. Então nós vemos, irmãos, que não é diferente hoje. Apesar de todas as mazelas em que muita gente está vivendo hoje, distanciado do Senhor, vivendo aí uma vida dúbia, né? E transigindo com o pecado e com tantas coisas, Deus ainda continua com as suas mãos estendidas, com seus braços abertos, aguardando o retorno dessa pessoa enquanto tem vida. Como já dissemos aqui, depois da morte segue-se a juízo, porque ao homem está ordenado a morrer uma vez. Então, se você é uma pessoa que tem vida espiritual, e se Jesus não voltar logo, você vai morrer, fisicamente falando, você vai morrer uma vez, mas vai continuar vivo. Agora, se você está brincando de ser cristão, vivendo uma vida atropelada pelas coisas que o mundo oferece, não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, então você espiritualmente já está morto. Então, você morrendo fisicamente, você vai para a condenação eterna, é juízo. E não sou eu que estou afirmando isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós temos duas escolhas, dois caminhos. E como diz, Provérbios, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Aí nessa metáfora, nós podemos deduzir que inferno é sepultura, é lugar de morto. Aí tem o Hades, infernos, Seol. Mas no bom entendimento, quando fala para se livrar do inferno, não estou falando, e a Bíblia não está falando desse inferno literal que a gente costuma dizer que seria o Geena, melhor dizendo, o lago de fogo, mas está falando da sepultura, da morte, e a partir dali vai a juízo, aquele dia vai a juízo, e aí não tem mais perdão, porque o crente não morre, mas ele passa da morte para a vida, porque espiritualmente ele está vivo, o corpo morre, mas o espírito não morre, então ele passa da morte para a vida. Aí o espírito do ímpio morre, metaforicamente, o espírito do homem que está sem Deus está morto espiritualmente. Mas isso é apenas um modo de dizer, porque o espírito de nenhum ser humano morre. Pelo contrário, se a pessoa é um servo de Deus, e é bom que se entenda isso, o espírito continua vivo e vai para a presença de Deus, para o paraíso, vai aguardar o momento ali. O espírito daquele que é ímpio vai para um lugar de tormento, ele vai ficar aguardando, não vai ficar deitado no pó da terra como algumas pessoas, algumas denominações pensam. Irmãos, ele está dormindo, dormiu no Senhor. O corpo dormiu, mas o espírito não dorme. Amém, irmãos? Esse é assunto para outra ocasião. Mas fique entendido que no que a palavra de Deus nos orienta, aquele que não tem Jesus, ele está morto espiritualmente, não tem vida, porque a nossa vida é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Num outro ponto aqui, nós vemos aqui um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Com base nisso, faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel, diante da sua situação de terrível apostasia. A dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus, assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado. Da mesma forma, Deus ansiava trazer para junto de si o povo de Israel, conforme está registrado em Oséias, capítulo 14, do verso 1 ao versículo de número 2. Então nós vemos aqui que a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma compaixão, Deus ainda tem para com aqueles que estão igual àquela mulher chamada Gomer.
né, traindo o seu esposo, namorando, né, diversos homens, se prostituindo, no adultério, mas Deus, com uma compaixão imensa, Ele almeja que essa pessoa volte para voltar a ter todas as benesses que o Senhor tem para oferecer para aqueles que estão na sua presença. Um outro, sim, é que o resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo e, consequentemente, por todos nós pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus, disposto a perdoar um povo que não queria ser perdoado. A ordem dada ao profeta muda o curso da história daqueles que se encontram afastados e perdidos em seus delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro, considerar o outro, honrar o outro, reconciliar-se de verdade com o outro. O pecado afeta o relacionamento com Deus e, em detrimento disso, também o relacionamento com o próximo. Então, isso a gente sabe que é verdadeiro, né? A palavra de Deus jamais iria apontar algo que não fosse real. Então, isso é uma cadeia que se forma. É por isso que está escrito que um abismo chama outro abismo. Então, a partir do momento em que uma pessoa se afasta de Deus e começa a transigir com o pecado, as coisas vão ganhando corpo, no sentido do pecado, da idolatria, da imoralidade, de tantas coisas. E chega num momento em que aquela pessoa ela vai tendo a sua mente cauterizada pelo pecado, né, pelo inimigo, ao ponto de muitas vezes apostatar da fé definitivamente, blasfemar até daquilo que um dia ela adorou e glorificou. Então precisamos ter muito cuidado, porque o pecado, ele é uma coisa tenebrosa, mas Deus ainda está com as suas mãos estendidas, com seus braços abertos, esperando você tomar uma atitude antes que seja tarde demais, porque quando esse momento chegar, não haverá mais oportunidade para arrependimento, para reconciliação. O dia é hoje. Está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como se fez lá em Meribá. Louvado seja o nome do Senhor. A esposa adúltera, Israel, não era muito amorável, nem digna de ser amada, mas o amor de Deus envolveria Israel, tal como Oséias amava a esposa que dele se apartara, ou se separara. Foi da vontade de Deus, ou de Yahvé, que as coisas acontecessem desse modo. Uma grande lição objetiva estava sendo construída. O povo observaria como o profeta lidara com a esposa desviada e se espalharia nela, ou se espelharia nela. Talvez essa lição de amor ajudaria a produzir o arrependimento. Então, como eu disse a princípio, muita gente até criticou Oséias naquela atitude que ele tomou, porque não entendia. Mas ali era um espelho que mostrava a face da situação de Israel, que tinha se apartado do Deus vivo, tinha se divorciado do Deus vivo, e Deus abomina o divórcio. Deus não aceita isso. Então é preciso que nós atentemos e que possamos ser fiel ao nosso Deus. E como a igreja, ela é tratada como a noiva de Cristo, o noivo, né, que é Cristo. Então essa noiva não pode ficar de namorico, né, flertando com outros namorados, porque ela já é comprometida, aleluia, com esse noivo santo e glorioso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando à conclusão, dizemos que o amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador, conforme registra Romanos 5:8. Um amor incompreensível e imensurável aos olhos humanos, Efésios capítulo 3, verso 18 a 19, mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos os dias. Louvado seja Deus para todo sempre. Eu me encontrava nessa situação, era um pecador, não merecia tal bênção, tal graça, mas o Senhor me alcançou através dessa graça bendita. Te alcançou também. E por isso, irmãos, devemos ser gratos ao nosso Deus, valorizar aquilo que o Senhor tem feito por nós,
Vamos, irmãos, valorizar, vamos ser mais crente, mais fiel ao Senhor, vamos lutar para que nós possamos alcançar, né, a recompensa que Deus tem prometido para aqueles que vencerem, porque só serão abençoados aqueles que vencerem. É ser fiel até a morte, como registra o Apocalipse, e alcançaremos o galardão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus.